Olá pessoal, tudo bom? Professor César novamente. Hoje nós estamos aqui para a nossa quinta aula do Calc do LibreOffice. Pessoal, hoje eu vou falar três coisinhas rápidas para a aula ser bem rapidinho. Primeira coisa, a diferença entre algumas funções e os subtotais dessas funções. Que é até o que a gente está numa planilha aqui. E uma outra coisa é, quando você estabelece uma validação de dados e depois você inverte a sua planilha de lugar, você pode correr o risco de perder essa validação. Então, talvez você tenha que fazer novamente, mas isso eu vou explicar para vocês também, ok? Já está inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se, ativa o sininho, compartilha para dar essa força para a gente aí. Então, vamos lá, vamos só fazer uma transição de tela aqui. Bora lá. Então, tá bom. Ó, pessoal, falando a primeira coisa, como você perde a sua validação de dados, ó. Para quem assistiu a aula 4, viu que tinha uns números meio estranhos aqui, né? Então não era culpa minha, pessoal. Esse negócio aqui ele acaba perdendo a validação de dados, ok? Então, vamos refazer isso aqui rapidinho. Isso aqui, ó, esse setor ele está onde? Ele está lá na minha aba parâmetro. Então vamos lá. Dados, validação, ó. Eu fiz alguns testes para mudar aqui, ele até perdeu a referência. Eu vou na planilha parâmetro e escolho aqui, ó, né? Então, esses aqui são os meus parâmetros. Cuidar, pessoal, para que isso aqui venha com dólar, 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 para ficar bem fixado, bonitinho. Ó, agora, tá aqui, ninguém mexe mais. Outra coisa, aqui também ele está perdido. Então, vamos lá, validação de dados. Ó, fornecedor, porque ele pegou dessa outra planilha aqui. Que como eu fui mudando ela para um lado, voltei para o outro, mudei para um lado, voltei para o outro, ela meio que se perdeu. E estão vendo que aqui não tinha o dólar, ó, para fixar isso aqui? Então, mesma coisa, parâmetro nessa classificação aqui. Tranquilo? Então, caso você tenha perdido a sua validação, é esse jeito que você faz para retomar a sua validação. Não tem problema nenhum. Às vezes isso acontece quando você muda ela de lugar aqui, ó. Você jogou o fornecedor para cá, puxou o estoque para cá, ela pode correr o risco de perder, tá? Não necessariamente toda vez irá perder. Então tá bom, já falamos de uma. Agora eu quero falar da diferença das funções e os seus subtotais. Nesse caso aqui, ó, opa, tô até com o filtro aqui, achei que eu tinha... Deixa eu colocar todo mundo aqui. Por isso que ele foi parar lá em cima. Então aqui, pessoal, ó, eu tenho todas as minhas vendas, imagine aí que eu tenho 50 mil linhas aqui, não tem problema nenhum. Se eu fosse querer uma soma, eu só tenho uma coisa, né? Ó, soma, posso colocar item por item ou coloco um intervalo. Vamos colocar um intervalo. 640. Ele já veio bonitinho assim, porque no vídeo passado eu já formatei ele como numérico aqui. Ó, vim aqui e formatei. Outra coisa, quando você for colocar total, subtotal, soma, coloca sempre uma linha após terminar os seus dados. Uma linha após o intervalo de onde você está somando. Porque às vezes quando você aplica o autofiltro, ele pode ser jogado junto. Tranquilo? Então, tá bom. Então, por exemplo, agora eu quero fazer o quê? Eu vou fazer um filtro e gostaria que... Ó, eu quero saber quantos arroz tio JJ eu vendi. Ó, não é 640, né? Então esse número aqui está me dando um número falso. Como que a gente faria, pessoal, para resolver isso aí? Vou dar aqui, é o tal do subtotal. Para quem trabalha com essa função no Excel, é a mesma função. Inclusive, os índices que ele usa aqui também são os mesmos, tá? Ó, tenho essa tabelinha que eu deixei para vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vocês viram que eu vou colocar um 9 ali. Por quê? Porque eu vou usar essa função aqui, ó. Soma. Beleza? E, ó, se eu colocasse 109, ele poderia pegar os valores que não estão visíveis. Porque, ó, se vocês olharem aqui, eu dei uma diminuídazinha aqui. Então, qual que é? Eu quero o item soma, ponto e vírgula, e o meu intervalo.
Ó, tá vendo que daqui ele pegou ó, F4, eu só preciso corrigir aqui, ó, F2, até o F20. Por que ele pegou F4? Porque eu tô com o filtro ativado. Se eu não tivesse com o filtro ativado, eu pegaria desde o início. Só você prestar atenção nisso, beleza? Então tá, vou tirar o filtro aqui, ó, 640, 640. Mas César, eu posso usar diversos filtros e ele vai me dar o mesmo subtotal? Opa! Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, eu quero só as vendas de janeiro. Só as vendas de janeiro deu 545, somando as vendas de janeiro. Mas eu poderia pegar as vendas de janeiro. Ó, vocês viram que quando eu aplico um filtro, o próximo filtro já vem filtrado. Eu tinha mais coisa, tinha guardanapo, tinha detergente líquido. Então, como eu apliquei um filtro, só me apareceu as coisas que estão nesse filtro. Então, primeiro você aplique o filtro maior, você vai indo numa sequência. Ah, eu quero as vendas por uma determinada data e depois determinados produtos. Então, você primeiro coloca o filtro da data e depois você vai escolher os produtos. Fica mais fácil, tá? Vai a dica. Então, no caso aqui, eu queria só sabão em barra IP. Ó, 50-50. Beleza? Se eu tirar esse filtro aqui, né, colocando todo mundo, só vai ter filtro IP. Por quê? Porque eu só escolhi o filtro IP. Ó, agora tem que vir aqui e tirar esse filtro de novo. Beleza? Então tá, pessoal. Vou disponibilizar essa tabela para vocês aqui. Vou deixar lá para vocês verem. Vocês viram que esse número aqui é o que vem na fórmula aqui, ó. Vamos deixar essa fórmula aqui congelada para vocês verem. Quando eu quero que alguma coisa não seja fórmula, o número eu começo com apóstrofe. Então, tá aqui. E essa outra aqui é... Vamos copiar ela aqui. Ctrl C. Venho aqui, apóstrofe e Ctrl D. Beleza? Então tá, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de compartilhar com seus colegas, ajudar o canal aí. Um abraço e fiquem todos com Deus.